Shalom, shalom, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana e hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração com você. Amém? Eu busquei no Espírito Santo uma palavra durante muitos dias, até avisei a pastora Fábio para ficar preparada. Disse, não tenho nada, não tem nada, porque eu não tinha realmente nada novo dentro de mim, mas ao mesmo tempo tinha um texto que não saía da minha mente. Eu estou lendo Atos, né, mais uma vez, ali bem devagar. O Espírito Santo me deu uma direção para estar falando ali, para estar lendo Atos, e tem falado muito comigo. E um texto ficava pulsando dentro de mim o tempo todo, então eu quero compartilhar com vocês. Amém? É, livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 a 32. Eu vou ler, tá? Livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 a 32. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados nos leitos e macas para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. E todos eram libertos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, eles foram tomados de grande inveja e por isso mandaram prender os apóstolos, mais uma vez, né, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido aos apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: Eis que os homens que recolhesse a prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe mais uma vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejado pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes crucificando no madeiro. Deus, no entanto, exaltou elevando a sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Era então um período onde a perseguição contra os que proclamavam, né, os que proclamam o nome de Jesus se iniciou fortemente. Então, depois de realizarem milagres e pregarem o evangelho ali, os apóstolos sofreram grande perseguição pelos líderes religiosos da época, que sentiram-se ameaçados pela influência que os apóstolos estavam exercendo sobre o povo e decidiram então aprisioná-los, né? Havia uma inveja ali do grupo sacerdotal e essa inveja aqui, ela se reflete em uma ira contra os apóstolos, um desejo sempre de fazer o mal, mas ali a ponto de desejarem a morte deles, que mais à frente, no versículo 33, fala isso. Pedro, ele já tinha sido preso junto com João lá no capítulo 4, né? Ele foi levado às autoridades porque eles tinham curado aquele homem coxo em frente ao templo.
Então, quando eles ordenaram a eles que não falassem mais, não ensinassem mais em nome de Jesus, Pedro e João responderam lá: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Ele fala em Atos 4, 19 e 20. E nesse trecho aqui do capítulo 5, nós vemos que os apóstolos estavam realizando grandes milagres, sinais entre o povo, e a multidão se reunia ao redor. No entanto, as autoridades religiosas, né, da época, que eram sumos sacerdotes, saduceus, né, claro, eles não estavam gostando do que estava acontecendo e prenderam os apóstolos mais uma vez, né? Mas durante a noite, um anjo do Senhor, a gente leu ali, libertou eles da prisão e ordenou que continuassem pregando o evangelho. Quando amanheceu, eles foram levados diante do sumo sacerdote, os anciãos, e eles foram questionados sobre a conduta. Por que não obedeceram a ordem deles, né, que eles não deveriam mais estar pregando aquela mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Foi então que Pedro e os apóstolos declararam ali: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Dois aspectos me despertam muito, muito forte nesse texto. Primeiro, que os próprios religiosos nos perseguem, né? Nós somos muito mais perseguidos, até mais do que o mundo, pelos próprios religiosos do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de pessoa, grupo, né? Grupo, enfim, secular. Segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto é o nosso posicionamento como cristãos, mediante as divergências, as dificuldades, os conflitos que a gente enfrenta, né? Pedro e os apóstolos, eles afirmam que, diante das autoridades religiosas, que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa afirmação, ela é um grande exemplo de fé com ousadia, coragem e determinação. Porque nós falamos muito em obedecer a Deus, mas nessas horas não é o que se vê. Quando o negócio aperta, todo mundo corre, né? Tanto que na cruz ficou só um, né? Começou com uma multidão, terminou com um. E nos mostra que sim, nós vivemos na contramão do mundo, como a pastora sempre está falando para a gente, nós vivemos na contramão do mundo. E só uma observação aqui, essa contramão do mundo é inclusive mundo religioso. Claro, né? Existe a perseguição externa, a perseguição que a gente chama de secular, né, do mundo, mas existe muito forte a perseguição interna de crente contra crente. Há no meio cristão uma inversão de valores que cada vez mais esquece do verdadeiro Deus, da sua vontade, seus princípios, seus valores. Nós vivemos em um mundo onde tudo pode, onde as pessoas buscam satisfação pessoal acima de tudo, onde o nada a ver impera a vida e a casa, as famílias, né, sem ninguém se importar com as consequências das suas ações. Nós vivemos em um mundo que valoriza o poder, o dinheiro e a fama, e eu estou falando do mundo aqui, é o mundo religioso mesmo, né? Aqueles que não aderem a esse mundo são criticados, desvalorizados, esquecidos e perseguidos. Eu sigo uma mulher no Instagram que ela ministra para mulheres, ela ensina mulheres, a mulheres cristãs, né, como se vestir, para uma vida modesta, essa coisa toda de mulherzinha, assim, né? E ela fala sobre essa importância de se preservar, de cuidar com os decotes, de cuidar com biquíni, com marca de lingerie na roupa. Mas o que mais me chama atenção no perfil dela não é nem o que ela posta, mas é a resposta, o retorno do povo crente nesse perfil. Os comentários que ela recebe, os ataques que ela recebe do próprio povo cristão, mulheres cristãs xingando, destratando ela, dizendo que não importa a vestimenta, que não importa o biquíni, não importa a roupa que usa, que Deus não se importa como se veste, Deus se importa com o coração. Mas que coisa mais absurda, que cristão é esse? Que além de se ajustar ao padrão do mundo externo, ainda ataca o próprio crente, né? Que está revelando o que é certo, está buscando, ensinando uma conduta correta. Parece Caim que mata Abel, porque a conduta de Caim, né, de Abel ali revela o pecado de Caim. Então ele quer matar Abel, o que está correto, o que está buscando no Senhor. Então, hoje, o mundo cristão ele está cheio de Caim tentando matar aqueles que querem viver uma vida correta e reta diante do Senhor. É como os pastores dizerem: olha, essas celebrações são mundanas, não são para crente,
O que que o crente Caim diz quando a pessoa fala isso? Isso aí não é, né? Você celebrar esse tipo de festa não é de crente, gente, é de outro povo. O que que o povo Caim, o crente Caim fala? Nada a ver. Não tem mal nenhum fazer fogueira, montar árvore, pegada de coelho. Vocês são fanáticos. Gente, então não seja crente. Então seja outra coisa. A religião ela tem aceitado de tudo para não perder fiéis. Ela tem aceitado de tudo para realizar alianças que tragam benefícios. E é assim, né? Tira a árvore, bota a árvore, um ano pode, um ano não pode, tira a festa, bota a festa, é pecado, não é pecado, pode tatuagem, não pode tatuagem, não pode beber, pode beber. Tá assim. E se você não estiver indo na mesma direção, que nem os peixinhos da pastora, se não estiver indo na mesma direção, você é herege, você é fanático, você é até desviado. Se você ensina as escrituras e fala o que Deus manda, indo contra o que as pessoas querem ouvir, você é falso mestre, você é falso profeta. A batalha que nós temos vivido é muito mais interna do que externa. Porque o mundo não quer saber. O mundo não está nem aí. Agora tem um mundo interno que perturba. Eu vi uma notícia esses dias sobre um pastor que cometeu adultério, abuso, coisa arada de sexual com a mulherada e um monte de coisa. E muitos pastores tentaram abafar o caso. Tentaram, né, esconder isso, finge que não é nada, deixa assim. E nenhum deles se preocupou com as vítimas. Mas teve um pastor que denunciou, que deu a cara, que se posicionou, e ele foi perseguido, criticado. Eu não entendi. Os valores estão distorcidos. Sabe o que a gente percebe, principalmente pela internet, as redes sociais, que o crente hoje ele vive esse efeito manada. Onde um vai, todos vão. Onde tem cor, alegria e dança, todos vão. Onde arrepia, todos vão. O que um fala, todos falam. O que um faz, todos fazem. Sem fé, sem entender, sem fundamento, sem base nas escrituras. A gente acaba sendo perseguido porque usa saia, porque não usa saia, porque usa véu, porque não usa véu, porque guarda o sábado, porque guarda o domingo. Tá ficando difícil. Somos escarnecidos, vaiados, separados do grupo pelos próprios religiosos, sem amor, sem compaixão, mas julgando segundo a sua doutrina humana. Querem nos enquadrar em seu sistema, em sua doutrina, em seu modo de fazer as coisas, suas regras. Nem regra tem mais. Os cristãos eles estão se movendo porque alguém diz, não porque Deus diz. Parece que se acabaram os bereanos que confirmavam na palavra. Paulo, por exemplo, ele precisou romper com sistemas e doutrina para seguir o chamado de Deus. Um judeu fariseu chamado por Deus e não por homens para pregar nos gentios. Não era algo tão fácil de aceitar. Ele foi perseguido até o fim, e muito mais pelos religiosos do que pelos outros. Mas Paulo ele diz em Gálatas 1:10: Acaso busco eu a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não importa quem você seja, onde mora, que igreja vai ou o que tem vivido. A verdade é que você pode escolher viver para agradar a Deus ou para agradar aos homens. Se você acredita que é possível servir a ambos, provavelmente está vivendo para agradar ao homem e não a Deus. Muitas vezes Deus vai nos chamar para fazer algo diferente e até mesmo incomum, e será preciso decidir, romper com a religião e fazer a vontade de Deus, por mais diferente que pareça, ou permanecer e agradar aos outros. Eu tento imaginar, por exemplo, o que aconteceu quando Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta. Mas Oséias escolheu obedecer a Deus ao invés de agradar aos homens. E em meio a essa perseguição religiosa, em meio à perseguição do mundo, em meio às diferenças vividas, como fica o nosso posicionamento? Que é outro aspecto que me chama a atenção nesse texto. Porque os apóstolos, eles poderiam ter obedecido os líderes religiosos, poderiam ter saído de Jerusalém argumentando que não queriam confrontar, não queriam confrontar com as autoridades religiosas.
Eles poderiam ter dito: olha só, anjo, a gente até tentou, mas os líderes religiosos falaram que é melhor não fazer, então nós estamos vazando. Mas eles não fizeram isso. Porque importa fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus. Mas eles levantaram uma guerra para obedecer a Deus. A conduta dos apóstolos nos ensina que nós não podemos nos conformar com os padrões mundanos e devemos sempre buscar a vontade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, ainda que nos custe tudo. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer confronto e muito menos desavença. Então, para que não haja conflito, os cristãos aceitam de tudo. Na verdade, une o prazer pessoal, né, com a aceitação do mundo. Aproveita que o mundo gosta e tira o que está lá dentro já. Então, a igreja ela acaba fazendo tudo o que os outros fazem, mas pelo menos se tornam amados e aprovados por todos. Satanás, ele faz com que a aceitação de pessoas ou grupos pareçam muito mais importante e necessária do que o amor e a aprovação de Deus. Nos importamos mais com o que os outros vão dizer e pensar do que o que Deus deseja e pensa sobre nós. Uma vida com Deus é feita de renúncia e não de prazer e satisfação pessoal. Mas a igreja está se corrompendo nisso. E Paulo também diz: não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Lá em 1 Coríntios 10 ele fala. Mas ele fala isso porque antes ele disse: fazei tudo para a glória de Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem que nenhum homem pode servir a dois senhores. Não será possível o esforço de agradar a pessoas e servir a Cristo. Então, se estamos sendo amados pelo mundo, talvez tenha alguma coisa errada na nossa conduta. Se estamos sendo perseguidos e maltratados, esquecidos, rejeitados, talvez estejamos no caminho certo. Será que nós temos medo da exclusão? Uma forma de testar a nós mesmos, seria perguntar: que princípios cristãos nós somos tentados a esconder no meio do grupo que a gente convive? A gente não fala sobre aborto, a gente não fala sobre sexo e sexualidade, a gente não fala sobre celebrações, a gente não fala sobre batismo e ceia, para nos encaixar no grupo que a gente deseja aprovação? O nosso desejo de aceitação nos deixa envergonhado de qualquer coisa que Deus diz em sua palavra? Se temos medo de ser excluído, é porque nós ainda temos desejo de ser admirado. E misericórdia por isso. Misericórdia. Então, para que o mundo perca o seu poder sobre nós temos que renunciar ao nosso desejo de agradar ao mundo. Porque, como cristãos, sabemos que essas coisas não são importantes. O nosso foco deve estar em Deus e em fazer a sua vontade, ainda que os outros não se agradem. Isso pode significar tomar decisões que vão contra o que o grupo e a religião nos dizem para fazer. Nós precisamos lembrar que a nossa obediência deve ser primeiramente a Deus e a sua palavra. Muitas vezes é mais fácil seguir o caminho que a maioria segue. Mas se quisermos ser verdadeiros seguidores de Jesus, nós devemos estar dispostos a enfrentar as dificuldades, os desafios, as rejeições, as falácias que surgirem no nosso caminho. E olha que surge. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas cabe bem falar isso de novo. Eu tenho participado de encontros com pessoas, com fraternizações, né? E embora essas pessoas gostem de mim, né, fazem parte da minha família, mas eles não gostam, na maioria das vezes, da minha conduta, da resposta que eu dou frente às situações que eles apresentam. Eles não aceitam algumas coisas que eu vivo, que a minha família vive. Eles criticam, eles esperneiam, eles fazem piadas de mau gosto, eles agridem, eles ofendem.
eles não se conformam com a nossa decisão de viver diferente, sobre como a gente trata os filhos, como eu trato meu marido, como o meu marido me trata. E ao mesmo tempo, eles nos querem por perto. Então, em oportunidade eu oro, eu digo uma palavra de consolo, eu respondo perguntas. E olha que eu estou longe, bem longe de ser exemplo de qualquer coisa. Mas ainda assim uma chama que parece que chama a atenção deles. E glória a Deus por isso. Quando Paulo ele se converteu, ele sofreu rejeição e perseguição e confronto, e dos dois lados, dos judeus e dos cristãos ali no início, né? Mas ele deixou para trás seus antigos costumes, práticas, pensamentos, opiniões. Ele esteve aberto à mudança total e plena em Cristo Jesus. Ele não tentou agradar nada nem ninguém, ele tentou agradar somente a Deus. Escolher viver para a aprovação de Deus e não do homem custa muito. Paulo foi caçado, foi espancado, foi roubado, foi preso, foi apedrejado até quase a morte por sua escolha. No entanto, ele pode dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Quando eu penso em Paulo, eu me encho de vergonha, que só uma resposta atravessada já me dói. Imagina o que Paulo viveu, Jesus. Deus tem se agradado de nossas vidas, de nossas posturas e motivações, das decisões frente ao mundo, frente aos outros cristãos, frente aos outros religiosos. Importa que agrademos primeiramente a Deus e não a homens, e muito menos a nós mesmos. Os bons frutos, né, e o tempo vão ser a prova para aqueles que te maltratam, para aqueles que te perseguem hoje. E essa reflexão que o Senhor me deu, ela não me exclui de tudo isso, né, dessas observações. Elas me confrontam, muito pelo contrário, elas me confrontam, elas me desafiam a me enxergar mais como cristã e me desafiam a ter um compromisso com a Igreja de Cristo, para que eu me posicione ainda mais e mude e renuncie ainda mais, para que eu me esforce para isso. Eu não falo porque eu observei isso em alguém, em alguéms, muito pelo contrário, eu falo isso porque eu vejo em mim a falha terrível do mundo cristão e como Igreja de Cristo. Eu me envergonho e me arrependo. E é por isso que eu estou sendo desafiada pela palavra de Deus a me posicionar ainda mais. Por isso ele me mandou ler novamente Atos, porque Atos enche a gente de vergonha. Às vezes achamos que fazemos o suficiente, quando na verdade nós nem começamos a fazer. O ponteiro ainda nem saiu do lugar e a gente acha que faz muito. Então, que o exemplo dos apóstolos nos inspire a sermos corajosos e não engolir o que tentam nos enfiar a goela abaixo. Porque importa buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Fiéis à sua palavra, viver de acordo com seus ensinamentos para sermos verdadeiramente livres. Porque eles é que são escravos. Escravos do mundo, escravos da religiosidade. Sermos fiéis ao Senhor, mesmo que isso nos custe a rejeição ou a perseguição por meio de todos à nossa volta. O Senhor nunca nos desampara. E o Senhor sempre vai levantar alguém para nos trazer consolo, uma palavra, ainda que a gente esteja sozinho em meio a uma multidão. O Senhor ordenou ao seu povo, lá em Levítico 10:10, ele disse: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Nós não somos todo mundo, nós somos os separados. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do 13 ao 16, ele diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não voltem para os costumes de onde vocês foram retirados. Não voltem para as coisas que vocês viviam antes de conhecer a Cristo. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, e em tudo o que fizerem, pois está escrito, e ele diz, está escrito, é lá em Levítico 11:45,
Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque o Senhor é santo. Que o Senhor nos fortaleça e nos encha com espírito de coragem, de ousadia e de intrepidez, para que nos posicionemos contra todas as frentes que surgem tentando nos seduzir e nos enganar. Que o Senhor coloque a sua palavra em nossas bocas, gere em nós o mesmo coração de Cristo, derrame em nós uma medida extra e transbordante do poder do Espírito Santo. Nos capacite a sermos verdadeiros discípulos de Cristo em todos os momentos de nossas vidas, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus.